Bem-vindos ao canal, meu nome é Jonas Cosme e hoje a gente vai ter uma conversa sobre um clássico da literatura, Fahrenheit 451. A escolha desse livro para abrir minha série de resenhas não foi por acaso. Essa distopia aborda alguns dos principais dilemas da modernidade, como por exemplo, a superficialidade das relações sociais, a busca incessante por prazer, o afastamento da leitura e principalmente a necessidade de sempre estarmos resumindo as coisas, e não apenas resumimos, mas fazendo resumos dos resumos dos resumos. Dessa necessidade de estar sempre encurtando as narrativas, a gente está diminuindo o nosso próprio QI. A geração que está para vir vai ter pela primeira vez na história o QI mais baixo do que a geração anterior. Então isso é um fato bastante preocupante. Mas para aprender e compreender de verdade o significado de uma obra, a gente tem que primeiro ir além das suas páginas e tentar ver em contexto em que ela foi escrita e onde ela foi escrita. Então aqui a gente vai abrir um pouco de espaço para falar um momento da história em que essa distopia foi escrita. O livro foi publicado pela primeira vez lá em 1953, ou seja, menos de uma década depois da gente ter o fim da Segunda Guerra Mundial e ter a derrocada da Alemanha nazista, principal regime autoritário de extrema-direita, que era inimigo da liberdade de expressão e fazia verdadeiros espetáculos para queimar livros, para pôr fim a ideias, a proibir o livre pensamento. Então, eu acredito que naquele momento o principal ponto a ser criticado pelo autor era essa busca de alguns regimes autoritários, totalitários, de proibirem a livre exerção do pensamento, a livre circulação das ideias. Mas hoje eu vejo que esse livro tem alguns pontos que chamam mais atenção, vamos dizer assim. Mas antes de prosseguir o vídeo, eu vou adiantar duas coisas. Primeiro, que eu não quero resumir esse livro a ponto de ser uma hipocrisia com a própria coisa que eu vou falar aqui em relação a resumir demais as coisas. Então, eu vou dividir a resenha desse livro em 3 partes. O livro está dividido em 3 partes, né? E aí cada vídeo vai tratar cada uma desses trechos. Além disso, a outra coisa que eu quero adiantar é que essa resenha não substitui de modo nenhum a leitura do livro. Eu comecei esse canal e essa série de resenhas com o intuito de incentivar a leitura, porque a leitura tem um significado muito grande para mim. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como a leitura transformou a minha vida. Então, de forma nenhuma, essa resenha substitui o livro e você deve fazer a leitura dele o quanto antes. Mas vamos ao livro. Esse livro está estruturado em três partes, sendo a primeira nomeada de A Lareira e a Salamandra. Nessa primeira parte a gente tem a apresentação de alguns dos personagens que vão estar durante toda a obra, entre eles o Guy Montag, a sua esposa Mildred, a Clarice, que é simplesmente sensacional, o Capitão Beat e também o Sabujo, né? Mas logo no começo a gente entende qual é a rotina do Guy Montag, o protagonista da história, e que ele é um bombeiro também, né? O bombeiro aqui tem um significado completamente distópico, completamente inverso ao significado natural dessa palavra, porque os bombeiros em Fahrenheit 451, eles são responsáveis não por apagarem o fogo, mas por colocarem, incendiarem as coisas, principalmente as casas. E aí a gente tem a apresentação da rotina do Guy Montag, que leva basicamente uma vida no automático. Ele não para refletir sobre o que ele faz, ele não para refletir sobre o seu trabalho, e simplesmente ama queimar as coisas. O livro inicia com a seguinte frase: queimar era um prazer. Então o Guy Montag sentia prazer em queimar os livros, e ele passa 10 anos da vida dele fazendo isso de uma forma muito natural, até o momento em que encontra pela primeira vez a Clarice.
uma garota de uma leveza sem tamanho, que vai passar a questioná-lo sobre algumas coisas, desde as coisas mais simples, detalhes do nosso dia a dia que a gente deixa passar, até questões mais pessoais, como uma das coisas que mais incomoda o Guy Montag quando a Clarice pergunta a ele se ele era apaixonado por alguém. Isso deixa ele bastante incomodado. A primeira vez que a Clarice se encontra com o Montag, eles têm é quando o Montag está voltando do trabalho dele, e ela passa a fazer questionamentos sobre pequenos detalhes do dia a dia. Uma dessas coisas, ela pergunta a ele sobre se ele já tinha parado, qual tinha sido a última vez que ele tinha parado para olhar a lua. Ele sequer lembra, mas ele afirma que fazia muito tempo, né? E aí eu paro para refletir. Quando foi você do vídeo, a última vez que você parar para contemplar as coisas da natureza, cara? Qual foi a última vez que você parou para olhar a lua? O quão a lua é bela. Talvez a modernidade traga um pouco disso na gente, de ignorar pequenas coisas da vida que são belas. Mas dentro desse mesmo encontro, a primeira indagação feita por Clarice, que vai incomodar Montag, é quando ela pergunta se ele era feliz. E aí, basicamente, ele fala, é claro que eu sou feliz, porque você está perguntando isso, etc e tal. Mas a partir do momento em que Clarice vai embora e Montag chega em casa, ele começa a refletir bastante sobre aquilo. E ele chega à conclusão de que não era feliz. Nessa mesma ocasião, ao entrar no quarto, ele se depara com a sua esposa completamente dopada, deitada numa cama, após tomar várias pílulas de dormir. É necessário então chamar o serviço de emergência para socorrer a sua esposa, a Mildred. E um dos detalhes que eu acho interessante nesse livro, nessa parte, é de que quando os operadores chegam, eles sequer dizem o seu nome. Eles são apenas os operadores. Montag não conhece nada sobre eles. E ele naquele momento, ele se incomoda, porque tipo, são estranhos que estão entrando na casa dele e ele não conhece nada sobre a vida deles. Eles simplesmente entram lá na casa. Isso é um fato que incomoda muito o Montag. Logo após esse trecho, tem um fato muito interessante no livro que eu gostaria de ler. Eu anotei aqui, porque o Guy Montag, ele acaba percebendo que na casa de Clarice as luzes continuavam acesas, mesmo já estando de madrugada, fato que não era comum. E então ele vai até lá espiar o que as pessoas estão fazendo. Chegando lá, ele ouve a voz de que supostamente seria o tio da Clarice, e ele está falando assim: estamos na era do lenço descartável. Assoe seu nariz numa pessoa. Encha, esvazie. Procure outra. Assoe, encha, esvazie. Cada um está usando as fraldas da camisa um do outro. Eu acho que a gente dá para fazer aqui um paralelo da modernidade líquida. Aí citando agora um dos livros de Bauman, sobre a modernidade líquida, né? A sociedade em que a gente está vivendo é repleta de instabilidade, principalmente no que se refere às relações sociais. No livro, essa perspectiva é encarada muito por uma das amigas da esposa do Montag, né? Uma das amigas de Mildred, que, salvo engano, é a senhora Phillips, porque ela já teve vários maridos e ela simplesmente não demonstra amor por nenhum deles. Tem um diálogo, já na segunda parte, adiantando um pouquinho, em que está a senhora Phillips, outra amiga da Mildred, e o marido das duas amigas da Mildred são soldados. Eles foram à guerra e não há demonstração nenhuma de amor e carinho por parte da senhora Phillips. Ela simplesmente diz que se o marido dela morrer não vai fazer muita diferença. Ela já havia casado outras 2 vezes. Então assim, essa expressão amor líquido talvez se encaixe assim, perfeitamente com esse trecho do livro. E aí eu também paro para refletir, porque outro dia eu estava assistindo um vídeo do Alves de Barros Filho, e ele estava falando justamente sobre essa questão, né? Ele usa como exemplo, como a modernidade é, o significado do verbo ficar,
que a princípios é o único verbo que indica permanência, de você continuar aquele lugar, de você ter uma certa estabilidade, vamos dizer assim. E aí, a modernidade deu um outro significado. Então surgiu um outro significado para o verbo ficar, que talvez indique não permanência, mas uma certa, vamos dizer assim, superficialidade das relações. O termo ficar também indica que você pode ter beijado 10 bocas em uma única noite. E aí você fez o quê? Ficou com aquela pessoa, do termo ficada. Então, é algo que nos faz refletir sobre isso, né? Mas voltando ao livro, acontece novamente, ainda nessa primeira parte, um novo encontro entre Montag e Clarice. E aí ela vai fazer uma pergunta que vai ressoar na mente do Montag durante toda a história. Que, como eu disse, é uma das perguntas que o Montag mais se incomoda dela ter feito. Ela utiliza um dente de leão para fazer uma brincadeira com ele, e com base nisso ela afirma que ele não está apaixonado por ninguém. E Montag basicamente passa a se questionar: como não? Como eu não estou apaixonado por ninguém? A partir daquele momento, Montag passa a se questionar e ele percebe que ele não ama a sua esposa, ele não ama a Mildred. Mas essa característica do Montag não é exclusiva dele nesse livro. Como eu acabei de falar, a senhora Phillips também não ama seu marido. E, pelo que dá a entender, é basicamente assim em todas as relações sociais nessa sociedade distópica. As pessoas não estão preocupadas em criar laços, elas estão preocupadas apenas com a própria felicidade, em prazeres momentâneos, com assistir televisão o dia inteiro, com andar rápido de carro, em conversar sobre coisas superficiais, como marcas de roupa, como marcas de carro. Não há uma profundidade nos diálogos. Talvez aí dê pra gente fazer também uma reflexão sobre os dias atuais, onde há tantos influenciadores que não tem nenhum tipo de conteúdo, fazem sucesso apenas com coisas superficiais, mostrando coisas superficiais, incentivando uma sociedade cada vez mais consumerista. Acontece mais duas coisas completamente importantes nesse primeiro trecho. Eu já estou perto de acabar o vídeo, que é a morte de Clarice. Supostamente ela morre atropelada, e o grande plot twist dessa primeira parte, porque quando você começa a ler Fahrenheit 451, acho que a primeira coisa que você se pergunta é o que levou aquela sociedade a chegar àquele ponto, né? Você passa a se indagar como as pessoas deixaram o governo proibir os livros, proibir a livre circulação de informação. Mas aí o Capitão Beat, ele em determinado momento vai explicar como tudo isso começou, ao Montag, e assim, é assustador, é completamente assustador a motivação, porque não tem nada a ver com o governo, cara, mas tem a ver com a massificação das coisas. Eu também separei esse trecho porque eu queria ler ele aqui. O Capitão Beat fala o seguinte: clássicos reduzidos para se adaptarem aos programas de rádios de 15 minutos, depois reduzidos novamente para uma coluna de livro de 2 minutos de leitura, e por fim encerrando-se em um dicionário, um verbete de 10 a 12 linhas. Ou seja, o governo não deu início à censura, mas foi a própria sociedade, com base nessa necessidade crescente de estar resumindo as coisas, de não ter uma capacidade mínima de se concentrar, mas querer sempre o mínimo do mínimo do mínimo, e entra num ciclo vicioso isso, porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele adora facilidades, né, cara? O ser humano, instintivamente, ele quer gastar o mínimo de energia possível. Então, se você passa a querer sempre o resumo dos resumos, a sua mente vai amar isso. Por isso o ChatGPT é tão perigoso, e eu tento usar o mínimo ele possível. Eu acredito que não dê para eliminá-lo totalmente, mas você tem que ter um certo controle sobre o uso do ChatGPT,
porque isso pode acabar sendo uma armadilha para você. Eu lembro que tem até memes sobre o ChatGPT sobre isso, que é uma pessoa aleatória com um chicote dizendo: bora ChatGPT, resume mais. E isso, tipo, vai só diminuir a sua capacidade de pensamento. A longo prazo, isso vai destruir a sua capacidade analítica e você vai ficar refém de um programa de computador. Então, assim, o grande plot twist dessa primeira parte, na minha opinião, é descobrir que essa decadência da leitura, essa decadência do pensamento, advém não de uma imposição governamental, mas sim da própria sociedade, que passa a ignorar e simplesmente a buscar por prazer a todo momento. Essa foi a primeira parte do livro. Eu vou fazer o vídeo com as outras duas partes depois. Como eu disse, eu não quero ter que resumir, porque isso é uma crítica que eu tenho, mas eu também sei que se o vídeo ficar muito longo, as pessoas não vão assistir. Então eu tenho que tentar trabalhar com essa faca aí de dois gumes. Então, assim, essa foi a primeira parte. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam e passem a acompanhar esse canal. E basicamente é isso. Tchau, tchau.